Sejam muito bem-vindos ao podcast Dança Interior. Esse podcast é viabilizado pelo edital Paulo Gustavo, aqui da nossa cidade, Ribeirão Preto. Então, muito obrigado. Começo celebrando pelas verbas públicas que conseguem promover a cultura. Eu sou a Rafa, eu vou ser a anfitriã de vocês e o nosso podcast vai acontecer em 5 episódios nessa primeira temporada com 10 convidados. Começando, eu quero me apresentar. Eu sou artista, sou educadora e também sou empreendedora da área da dança. E eu tenho aqui na minha mesa comigo duas mega convidadas super especiais que eu gosto muito e quero apresentá-las para vocês que estão nos ouvindo ou nos vendo aí pelo YouTube. Começando pela Carla, que é artista, é um marco na cidade de Ribeirão Preto. Por isso, gente, que o nosso podcast chama interior. Não é do interior lá da sua alma, é do interior do estado de São Paulo. Sabe aquele? Porta, porteira, portão. Esse interior. A Carla, ela é empreendedora, ela é educadora e logo ela vai também se apresentar oficialmente para vocês. E tenho também a Aninha aqui, artista, educadora, sapateadora, trabalha com produção cultural. E eu vou já começar jogando a bola para elas. Carla, por favor, se apresente melhor. Muito obrigada, Rafa, pelo convite. Eu acho que quanto mais pessoas fizerem as coisas passar para o público, né, a importância da arte, a importância de a gente estar juntas em tudo, vai ser cada vez mais rico para a dança. Eu tenho uma escola há 40 anos, Estúdio Carla Petroni, Muito tempo. muito tempo. E assim, eu acho que o mais trouxe para mim foram as pessoas, né. Então assim, como educadora, a gente vê vocês crescendo e vê né, essa desenvoltura toda que a dança traz, não só no palco, mas na vida. Como empreendedora, eu consigo manter uma escola funcionando, né, com todos os pagamentos e impostos e tudo, né, e que não é nada fácil, mas é muito rico a gente ver que a dança, né, a arte, ela faz essa diferença também como empreendedora. E como educadora, eu acho que a gente soma muito para a vida, né, das pessoas. Então, assim, sou muito grata a Deus por ter escolhido a dança e obrigada por estar aqui. Ah, seja bem-vinda. Vamos lá, dona Aninha, se apresente. Oi, gente, que alegria estar aqui. Muito obrigada, Rafa. Que prazer estar ao lado da Carla, essa pessoa tão importante para a dança aqui, Ribeirão Preto. Meu nome é Ana Luísa Yosetaki, tem um sobrenome diferente aí, porque é meio oriental, meio japonês. Mas podem me chamar de Aninha. Eu sou artista, faço parte de uma companhia de sapateado que se chama Pé na Tábua. Sou educadora em dança, educadora social, porque eu também atuo muito com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Minha experiência está sendo muito atravessada por essa juventude. Produtora cultural, penso eventos para a cidade. E é isso. Eu gosto de falar que eu sou arroz de festa da dança, sabe? É onde tem um movimento, eu quero estar lá junto. E é isso, assim, já passei pelo balé clássico, pelo jazz, pela dança contemporânea. Então é isso, é onde tem dança. Tô aprendendo a dançar forró agora, gente, aos 30, é maravilhoso. Mas agora também muito focada no sapateado, na educação, mas também com toda essa experiência aí de colocar o corpo em movimento. Tia Carla, gente, eu vou chamar a tia Carla de tia Carla, porque ela é conhecida assim, 40 anos de escola. São muitos bailarinos que ela já formou, então eu vou tomar essa liberdade. Vou perguntar, tia Carla, como começou a sua vivência em dança? Como foi que a dança entrou na sua vida? Eu acho que, na verdade, a dança que me escolheu, né. Eu entrei com 3 anos por ordem médica, que eu atrasei muito para andar e para falar. Tinha asma, bronquite, um monte de coisas, e uma mãe que me segurava no colo, né. E aí o médico falou: "Põe essa menina no chão e vai fazer alguma coisa", e, né, na época, a gente tinha, acho que a oportunidade de ter muito mais a dança, né, como escolha, né, não era como hoje temos muitas coisas, né, então, e aí a menina ia pra dança. E aí eu falo que a dança me escolheu, porque
virou minha profissão como qualidade de vida, Sim. né? E aí, por isso, eu tive uma desenvoltura e fui crescendo, e eu tenho umas outras. Sou dislexa, e aí a dislexia também traz aquela coisa de que ela não vai muito bem na escola, mas ela gosta de dançar. Mas, na verdade, a São dança inteligências diferentes. Sim, e aí a gente com a dança, a gente descobre que a gente pode ser muito mais do que apenas só uma faculdade, né? Que é tão quanto importante, mas que a dança supera um monte de coisas. E aí, por causa da dança, eu acabei não tendo problema de falar, gente, sou dislexa, gente, eu troco as letras, né? Porque eu me posicionei, né? Então, eu acho que assim, a dança que me escolheu, sabe? Sou, assim, muito grande por isso. Isso é legal, porque o mundo que a gente vive hoje, a dança ainda continua acolhendo crianças dislexas, crianças TDAH, crianças em Sim. vulnerabilidade social. Você recebe ainda com frequência, lá no seu estúdio, lá na sua casa, as crianças que estão chegando nesses mesmos diagnósticos? Muito, muito. E aí, assim, a gente tem que trabalhar muito com a parceria com a família para ela entender que isso não é uma dificuldade, né? Isso eu tenho uma aluna de 83 anos, Uau! que é maravilhosa, a doutora Margarida, ela é médica, ela fala assim: gente, isso daí foi só assim uns escapes, e a gente tem que entender, né? E é isso, né? Então, e a gente tem, com a parceria da família, a gente tem que falar, usa isso para aflorar outras coisas, né? Então, assim, eu no palco, ninguém vai saber se eu tenho dislexia ou não, né? Então, a gente trabalha muito. E hoje em dia, eu acho que algumas pessoas, a maioria, não sei, talvez, estão entendendo isso, né? Que Sim. a gente pode fazer uma diferença, né, com a dança, com as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em alguns segmentos, né? Uhum. No seu desenvolvimento. E que ela supera isso, né? Eu acredito que nós estamos conseguindo trabalhar bem. Muito legal. E você, Ana, como foi esse seu começo, primeiros passos na dança? Como a Carla, eu também comecei aos 3 anos. E, gente, já tô achando muito rica essa conversa, pelas identificações que vai gerando, mas ao mesmo tempo a diversidade. Porque o que eu vou contar aqui agora, eu sinto que é um caminho diferente que a Carla fez, mas ao mesmo tempo tem muitos pontos de encontro. Que é isso, né? Começar aos 3 anos, o lugar da escolha, né? Do ser escolhida ou escolher. Então, no meu caso, eu comecei a dança aos 3 anos. E foi assim, gente, na época, né? Década de 90, não tinha flyer virtual. Então foi um panfleto assim que jogaram na casa dos meus pais. Meus pais pegaram, olharam e eu era muito novinha. Eu fui uma criança que foi para a escola muito tarde. Eu entrei na escola aos 6 anos. Então minha família achou que seria importante eu ir para dança para socializar, para ter todo esse lugar de estar em convivência, de estar com outras crianças. E eu era tão novinha, gente, que nos primeiros 6 meses de aula, já que eu entrei com 3 anos, eu fazia um pedacinho da aula de dança e quando ia pro alongamento, ia pro colchonete, eu dormia. Minha mãe, minha mãe cogitou me tirar da dança. Enlouquecendo a professora de baby class. Minha mãe cogitou me tirar da dança, já que eu tava indo lá pra exercer meu lugar de criança taurina, que era dormir na aula. Mas ainda bem que a direção da escola conversou com os meus pais e explicou isso, né? Ela é muito nova, ela tá se acostumando ao ambiente, ao tudo. Me acolheram na minha soneca, gente. Acho que tinha momento que me acordava, eu voltava pra aula, mas tinha momento que eu fazia meia hora de aula, meia hora de sonequinha, olha só que delícia. Mas eu continuei na dança e dos 3 anos até hoje, não parei, assim, de dançar, de fazer aula. Aos 17, começou a virar minha profissão, né? Comecei a me ver como professora de dança. E num lugar também que eu acho muito desafiador, mas também muito privilegiado, porque aos 17 anos eu começo sendo professora de dança, dando aula de balé para adultos. Então eu pensava assim, gente, eu tenho uma técnica para compartilhar, mas essas pessoas têm tanto da vida para me ensinar, né? Então era uma troca, já começou sendo uma troca muito engrandecedora para mim. E aí, ouvindo a Carla falar sobre escolha, eu sinto que a dança para mim foi uma escolha política, assim, de teimosia quase. Eu falo que eu tô na dança de teimosa que eu sou. Porque, como a Carla, eu acho ali aos 15, eu levava a dança muito a sério. Muito a sério.
cinema com os amigos no meio da semana? Claro que não, eu tenho aula para fazer. Final de semana, festa de aniversário, não vai rolar, eu tenho ensaio. Eu era essa pessoa, gente. E fazia todas essas escolhas com muita paz no coração. Então, aos 15 anos, eu já levava muito, muito, muito a sério. Só que teve aquele lugar da família não entender, talvez, a dança como uma escolha profissional. Conta pra gente. Conto. Conta essa parte. Conto. Bom, eu venho de uma família que tanto meu pai quanto a minha mãe foram os primeiros ali da família deles a conseguirem ter o acesso à universidade e tudo mais, e eles sempre tiveram a educação como um valor muito importante, né? Isso, acho que todas nós aqui compartilhamos da educação como um valor. Mas eu acho que era tanto na escola formal quanto na minha escola de dança na época, né, gente? Na época, eu tô falando aqui de uma história que aconteceu há 15 anos atrás. Tinha pouca informação sobre quanto que há futuro nessas profissões não tão populares. Eu diria que a gente está, né, numa área criativa, na área da educação, né, da economia criativa. E nas escolas ou na vida tradicional, assim, a gente vai falar mais do quê, né? Da medicina, do direito, da engenharia, dessas profissões, assim, que são muito importantes. E é um caminho, é um jeito de fazer. Sim. E eu já levava a dança tão a sério, queria respirar isso, passar meu dia pensando sobre isso, que foi um embate ali familiar, para minha família entender que, olha, tem como você viver bem dançando, seja dando... E aí entender também que dentro da dança tem um leque de profissões, né? Seja como empreendedora, seja à frente de um estúdio, em muitas funções que estão ali dentro, né? É a direção, é a parte criativa, é gestão de pessoas também, né? Ou seja, nesse leque dentro da educação, nas diferentes faixas etárias que nos pedem habilidades diferentes também, como educadoras, ou enfim, produzindo, criando uma marca de roupa, tem muita coisa para ser feita. Ou trabalhando no marketing que seja a favor da dança, né? Tem uma infinidade de profissões que podem estar em diálogo com a dança. Mas naquele primeiro momento, né, minha família também sem muito acesso a essa reflexão, né? Foi um embate. E eu acabei cursando enfermagem, gente. Fui ser enfermeira, me formei, outra área. Mas também muito... Acho que tinha isso, né? Eu cursei enfermagem com esse pensamento de humano e que eu queria entender esse lugar que eu já sabia e que é um lugar que eu acho que a gente está falando aqui, o quanto que a dança produz saúde, né? Produz qualidade de vida, a gente precisa do acesso ao lazer, né? Ao movimento, ao cuidado físico. Dá pra gente pensar a dança por vários vieses. Mas é isso, né? Eu tive esse embate familiar e levou um certo tempo para os meus pais se tranquilizarem de olhar para mim e falar: gente, ela tem uma carreira na dança, tá tudo certo. Vai dar assim, certo. Não vai passar fome. Não vai passar fome. Então, eu já assim, ouvi isso. eu vi também, gente. Eu vi. Então, eu sinto que eu brinco que eu escolho a dança, escolhi ela por teimosia aos 15, talvez naquela rebeldia adolescente, assim, mas que também tinha todo esse lugar que eu tô falando para vocês. Toda essa profundidade. Sim. E que hoje em dia, ainda mais quando a gente vai pensar em empreendedorismo e tudo mais, eu continuo sentindo que é uma escolha diária, assim, sabe? Porque é também uma profissão que nos desafia muito, tanto da parte humana quanto da parte financeira mesmo. E eu me sinto muito feliz, assim, cada dia que eu falo, nossa, escolhi a dança mais um dia e foi muito bom ter feito essa escolha, porque combina muito comigo. E encontros como esse aqui, que a gente tá aqui, já me deixa muito feliz. Então é isso, entrei aos 3 anos, levava muito a sério, tive esses embates de, meu Deus, como levar isso como uma carreira, né? E acho que espaços como esse que a gente tá conversando podem fortalecer aí a cabeça de quem tá querendo tomar escolhas importantes assim para a vida. E é isso, eu acho que eu sou uma grande difusora disso do gente, existe vida profissional na dança. Se você sente que é um caminho possível para você, vá. E como toda profissão, vai ter os seus desafios, vai ter suas tormentas também, mas vai ter muita coisa boa, que é desse lugar do encontro que a gente fala tanto aqui. A gente falei muito, né? Desculpa. Você estava falando, eu estava pensando, precisa-se, talvez, ser falado mais sobre os caminhos de formação da dança. Por exemplo, a minha formação inicial de dança é essa formação de curso livre, de academia de dança. Eu sou aqui de Ribeirão, passei na mão de várias professoras. Inclusive, vou entrevistar nos próximos episódios professoras que foram minhas professoras. Mas
Depois, logo em seguida, nessa fase ali, 17 anos, eu fiz faculdade de dança, né, formação acadêmica, curso de graduação em dança. Esse é um caminho, eu fiz, você também tá fazendo, né, Aninha? A Aninha Uhum. tá fazendo um curso lá da Federal da Bahia, olha que coisa, e do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, fazendo um curso federal da Bahia. Mas também existe um caminho que eu queria que a Carla contasse pra gente, que são os cursos técnicos em dança, tecnólogos em dança, que aqui na cidade existem. E eu quero deixar ela explicar como funciona isso, como é a fiscalização do MEC, como faz para a escola se tornar uma escola ali credenciada, apta para dar esse curso de dança técnico, formador de professores. O curso técnico em dança, a gente, na nossa escola nós temos, mas, né, assim, é aberto, né? Mas tem uma grande documentação a ser feita, é pelo MEC, né? Uhum. É o órgão, e a cada 5 anos eles passam fiscalizando, mas é Paula Souza, ou Senac, aqui. Então a gente tem que mandar toda uma documentação para eles ir lá e atestar que a gente está seguindo todas as regras. Uhum. Existe uma carga horária bem grande entre práticas e teóricas. E nessa parte teórica, o que as moças, os rapazes, eles aprendem? Nós temos dentro do nosso plano, né? Porque Sim. você pode apresentar alguns planos para ser sim ou não dentro do MEC, né? Mas dentro do nosso plano nós temos história da arte, história da dança, música, anatomia, balé de repertório, companhias para os alunos entenderem, né, também e conhecerem, né, as histórias do Brasil, companhias fora do Brasil. E nós temos a parte toda de formação prática como plano de curso, né? E toda a anatomia e toda a metodologia do balé, do jazz, A parte sapateado. didática, assim, como Como dar ensinar, aula, como né? passar pra frente. Que legal. E isso eles fazem também os estágios, né? Então eles acompanham a gente nas aulas para entenderem não só a parte prática, em relação ao plié, ao tandi, aos flaps, Ai, né? tudo. Viu? Aham. Mas como você lidar, né, com a criança, o acolhimento, né? Você está transmitindo a segurança, né? Que eu falo que é muito importante para o aluno. Então, tem isso. São 3 anos. A gente só pode matricular as crianças estando na primeiro colegial criança. Mocinhos. No primeiro colegial. Na nossa escola, a gente tem uma regra que se você vem do curso livre, tudo bem. Mas se você está iniciando, eu não matriculo no primeiro ano. Iniciando na dança. É, Então, se uma pessoa. Eu sou uma bailarina ali, 17 anos, 15 anos, nunca fiz aula de dança. Eu não posso entrar no curso técnico. isso é uma regra minha, Isso é legal. né? Não é uma regra do MEC. Você tem a idade, está no primeiro já matriculou. Mas é que eu acho que são só 3 anos. Dentro de só 3 anos, Interessante. é muito pouco. Muito pouco de que a gente teve que viver, gente. Pensando que ela tem que passar pelo um baby class, pelo primeiro ano, segundo. Não é muito pouco. Então eu sempre falo para as meninas assim: para que vocês querem, ou rapazes, para que vocês querem o diploma? Que vai somar na vida de vocês. Vocês vão fazer uma educação física, ele vai somar até para um concurso, porque passa na frente se você tem. Sim, curso técnico. Né, você tem uma fisioterapia, você tem, né, até uma enfermagem, porque aí ela vai poder estar mostrando que ela pode estar trabalhando dentro de idosos, né? Porque aí Uhum. você também pode levar a dança como a enfermagem e mostrando os movimentos que vai somar, né? Então, assim, a escola nossa não matricula, ela matricula ao primeiro ano se ela vem do livre. E se ela não vem do livre, a gente fala, vamos então primeiro fazer um ano com uma carga horária muito Para dar um grande. embasamento. E aí ela se forma, a gente entrega o diploma e ainda eu peço para elas ficarem mais um ano. Não é uma coisa que é uma regra, é uma coisa que nós fizemos porque a gente vê que 3 anos é muito pouco para você passar por tudo, sabe? Mas no MEC são 3 anos e é do primeiro ao terceiro, ou depois, né, se ela ter passado no terceiro. A gente está com uma adesão bonita, assim, as pessoas estão entendendo que precisa.
estudar, que precisa pôr a mão no piano e entender, né, as notinhas, falar. Tá tendo uma coisa bonita, assim. E alguns, igual eu tô com uma aluna que tá bem confusa, assim, depois da pandemia em relação a estar presente nas escolas. E aí ela tá amando e a mãe dela falou: "Nossa, que oportunidade!" Porque aí ela vai estar estudando algumas coisas e ela já tem a dança, né, assim, querida, né. E aí, olha aí, tá vendo? É uma outra oportunidade de estar formando mesmo, né, que pensando que não precisaria estar só um curso, né, estar, melhorando essa dificuldade de estar relacionado Uhum. ao curso A pandemia, ela mexeu muito com o nosso mercado de dança. muito. E de verdade, eu vi até a Aninha, ela escreveu, é que eu fiz um formulário, gente, vocês não sabem, mas eu fiz um formulário para entender essas duas riquezas que estão aqui comigo, para entender tudo que eu podia perguntá-las. A Aninha colocou lá no formulário dela que a pandemia empurrou ela, assim, deu aquele empurrãozinho para colocar na parte de produção cultural também de Uhum. eventos. Conta, Ana, como tá sendo isso? Gente, o que foi essa pandemia? Mas quando eu falo que a pandemia me empurrou, né, me deu um empurrãozinho, empurrãozão, na verdade, para a produção cultural, foi o seguinte: eu estava no momento da minha vida dando muitas aulas. E estava no momento da companhia Pé na Tábua, que é uma companhia de sapateado profissional que eu faço parte. E eu conto isso para vocês porque essa parte da gente fazer parte de uma companhia quer dizer que a gente viaja para dançar, que a gente Uhum. viaja pelas cidades, pelos estados, apresentando os nossos espetáculos. Então é totalmente presencial, né? Então eu vinha de um trabalho totalmente presencial, dependente do público, que precisava desse encontro assim. E aí, de repente, quarentena, 6 meses, 1 ano. E aí a gente teve toda uma mobilização política, né, em todas as esferas, né, federal, do governo, dos estados, né, e também municipal, para conseguir direcionar verbas públicas para a área da arte, da cultura, da economia criativa, já que ficaram muitos trabalhadores, prestadores de serviço, numa situação como a minha, como a nossa, de ter o seu trabalho prejudicado, ter a sua renda Suspenso, prejudicada, né? Era uma coisa suspenso, assim. e sem saber quando que voltaria, né? E aí, a partir dessa possibilidade de escrever um projeto, de enviar um projeto e ver se ele poderia ser aprovado ou não para ser executado, a companhia que eu faço parte, o Mudança Ribeirão também, as coletividades que eu faço parte, a gente escreveu muita coisa. E a gente escreveu muita coisa também pensando em desenvolver esses encontros, tipo, vamos estudar junto. Então, a Pé na Tábua, naquele momento, 2021, a gente estava querendo estudar acessibilidade em dança. Então, por exemplo, como seria viver um espetáculo de dança com audiodescrição para que pessoas baixa visão ou cegas pudessem acompanhar o espetáculo. Então, a gente foi estudar. Então, a gente foi estudar porque a gente já estava tentando pensar esses recursos de acessibilidade para o nosso espetáculo e podendo compartilhar o estudo com outras pessoas. Então, a gente foi fazer webinários, né? Vamos fazer essa palestra, esse estudo que depois fica no YouTube e as pessoas podem acessar e estudar. Então, foi um momento muito intenso para mim de aprender a dançar através das palavras, porque a gente escreve, os primeiros projetos que a gente escreve sobre a dança é muito difícil, porque dançar é um tanto abstrato, né? A gente está falando Sim, de subjetivo. imagens, é muito subjetivo, e aí tentar escrever um projeto através das palavras, tentando contar para uma pessoa, que o avaliador nem sempre é uma pessoa que é da dança, né? Então eu preciso mostrar para aquela pessoa que eu entendo do que eu faço, eu consigo projetar esse projeto que é complexo, porque às vezes a gente está falando de coisas inovadoras, já que também a gente está numa área criativa. E aí, gente, era isso, assim, eu estava com muita saudade dos palcos, mas a gente precisava se adaptar. Então a gente dançou muito através das palavras e uma vida intensa de estar pensando a dança, fazendo pela dança e muitas outras frentes, fora sala de aula, fora palco, né. E eu acho que isso foi uma maneira de viver algo, né, a pandemia, o social ali estava muito drástico, então era uma maneira de cultivar esperança e falando: "Nossa,
a minha profissão continua sendo importante, né? E acho que a gente entrou em toda essa reflexão da importância da arte, né? De continuar dando um jeito de se fazer presente, assim, em contato com a arte, já que estava tão pesado, né? Para todos nós viver essa área. Então foi isso, assim, eu acho que eu aprendi muito a dançar através das palavras e na frente de uma tela naquele momento. Mas, gente, juro pra vocês, tem uns 2 anos que eu não consigo fazer uma aula virtual mais, porque eu não aguento mais tela, assim. Eu sou uma pessoa, eu fiquei saturada de tela, então voltar pro presencial, assim, marcar um cafezinho com as amigas, poder viver tudo isso Delicioso. é maravilhoso. A gente ficou 1 ano, 2 anos, assim, só lá no estúdio. Eu tenho um Uhum. estúdio também. Só no virtual, só na aula online, fazendo aula, às vezes vendo as meninas fazendo aula de dança contemporânea na cozinha. Uhum. Então, eu entendo o que você está falando. O presencial é muito legal. A parte de viajar para você, que dá pé na tábua, deve ser ter sido, assim, um reencontro com esse público muito Uhum. interessante. E a Pé na Tábua, ela viaja pelos PROACs. Eu já vou te perguntar isso. Mas, tia Carla, conta pra mim também como tem sido agora que o estúdio tá ganhando PROAC, tá Ah, isso é viajando. muito legal. Tem o trabalho do blues, tem uma companhia nascendo ali também, dentro do seu Sim. estúdio da sua escola. A gente, nesses anos todos, já tentamos outras oportunidades, né? Então, nós já temos outra época, o seu Jair vinha, Curitiba, e, né, trabalhava assim, a gente trabalhou um pouco mais caseiro, né? Sim. Assim, com as nossas alunas, e a gente trazia, e a gente colocaria o espetáculo, aí recebendo, pagaria, aquela coisa um pouco mais caseira. Aí as meninas, né, eu falo assim, né, que assim, a gente estar perto de jovens, né, e entendendo maior, né, essas possibilidades e acreditando realmente, né, que a dança ela pode ser uma coisa profissional e que tá tudo bem, né, também viver disso, porque é bem louco isso, né? A gente tem a dança como aquela coisa assim, não, vamos ajudar um, vamos ajudar o outro, vamos ajudar outro. Não, a gente pode receber também, né? Porque tem isso, né? É um trabalho também, né? Então, né? Até por isso, assim, porque a minha geração era uma coisa assim, gente, faz uma aulinha ali. Não, não é uma aulinha. Dança pelo lanche. Né? O famoso dança pelo Né? lanche. Exatamente. Então, mudou um pouco, né? E aí as meninas escreveram. E assim, gente, era muito rico, assim. Olha que pequeno, mas pra gente foi tão grandioso, porque assim, na planilha tinha o lanche. Acabava de dançar, tinha o cachê. A gente já fazia os piques e já caía nos bailarinos. Isso é bom. Entrava no teatro sem pensar se tinha que pagar o borderô, não pagar o borderô, porque aí tava lá que o teatro era pelo órgão, né, público, né? Uhum. Então, assim, foi muito rico. E foi para a gente uma experiência maravilhosa que elas estão escrevendo outros editais aí e tal, porque nós colocamos os músicos juntos, né? Ai, que legal. Então, a gente tinha os bailarinos e os músicos. E, assim, aprendemos muitas coisas dessa arte, né? E eles são malucos, né? Mas finalmente esse encontro que fala sobre a história da dança, né? Que são as artes juntas, né? A música ao vivo com a dança acontecendo. É um grande encontro histórico também. Muito Né? rico, muito rico. E a gente Quantas cidades vocês viajaram? 7. Aqui do interior de São Paulo. Tudo aqui no interior. Olha que Assim. legal. E assim, teatros pequenininhos que eram maravilhosos, né? Que a gente, assim, talvez nunca tivesse conseguido colocar. E aí a gente também tinha uma contrapartida que a gente dava as aulas dentro do palco. Então, assim, nossa, as primeiras vezes, uma das professoras nossa, a Alinara, nossa, ela é muito estudiosa. Tia Carla, eu vou dar aula no palco. Muito chique, é um sonho. Né? Então, É uma Gente, coisa de filme, né? Flash dance. não, e sonho de bailarino, né, gente? Eu, pelo menos, quando a escola de dança que eu fazia parte, né? Ia fazer o festival de final de ano, uma das partes pra mim mais deliciosas era aquele aulão de aquecimento, todo mundo no palco. Sim. A gente sente no filme, é incrível. Essa é uma parte incrível. E aí também ver os olhinhos, né? Eu falo assim, o que mais a gente via eram os olhinhos das outras cidades que não tem tanto acesso e a gente chegava, parecia aquelas caravanas mesmo, sabe? Nossa, né?
Então a gente se sentia realmente como um artista. Então, assim, foi maravilhoso. E eles estão escrevendo, a gente está com outros projetos aí também, na espera, mas né, com fé, né? E assim, as meninas, sabe? E para os pais, né? E foi aquela coisa assim, nossa, paguei balé até hoje, e agora ela está recebendo, sabe? Foi Legal. muito rico São esse coisa do estudantes do PROAC, né? estúdio que estão se Sim, tornando profissionais. sim, Ai, que legal, que sim. interessante. Eu fiz assim, Rafa, fala para os meninos assim, eu acho que as portas são abertas para todo mundo, mas a gente precisa dar muito valor também ao que está lá. Então a gente, assim, os coreógrafos foram da nossa escola, os bailarinos foram da Incrível. nossa escola, né? Os músicos foram os amigos. Esse espetáculo é maravilhoso. O, os músicos são amigos, né, das meninas, então assim, porque eu falo assim, gente, a gente precisa abrir para o mundo, certeza. Mas a gente precisa começar ali, né, com a gente valorizando, porque senão fica muito aquela coisa assim, eu vou trazer o professor fulano, Casa de Ferreira, espeto de pau. Tem tudo a né? ver com o podcast, né, gente? Que é Poxa, né? valorizar os artistas daqui da cidade, Sim, quem tá né? E a gente tem pertinho. muito, gente. Nós somos muito ricos em Ribeirão. Sua cidade tem muito artista. Tem. Muito rico, assim. Olha, eu me arrepio até ela, né, aplaudiu. E assim, gente do céu, esse espetáculo, ela tinha que assim, manter esse espetáculo de vocês, porque foi muito Maravilhoso. Eu também rico, assisti. né? Assim, e assim, é, a gente tem as deficiências dentro da casa da gente, né? Uhum, E eu, né, o meu marido, por exemplo, não enxerga de uma vista. E ele tá com muito problema também, um pouco mais de ouvir. uhum. E aí, assim, você pega um espetáculo que fala as duas coisas juntas, Ao né? mesmo tempo. Nossa, foi grandioso demais. Super parabéns. Esse espetáculo que a tia Carla tá falando é um espetáculo da Pé na Tábua, que é a companhia que a Ana participa, que foi um espetáculo baseado, assim, primeiro no afeto, no amor, vamos conversar sobre isso, mas na acessibilidade. Ana, foi um espetáculo também com tradução em Libras, Uhum, simultâneo, muito legal. Conta um pouquinho desse processo, que acho que é o último espetáculo da uhum. Pé, É o né? espetáculo E mais também conta recente. sobre as viagens, quais lugares Conto. vocês foram aqui no interior, aqui na nossa Uhum. redondeza. Gente, não, primeiro eu quero comentar que a Carla estava falando e eu tô muito encantada de estar ao lado dela, é uma Ai, que honra, linda! tô muito emocionada. E aí, enquanto ela vai falando, para concordar, para quem tá só ouvindo a gente, eu tava aplaudindo ela aqui, mas aplaudindo em Libras, né, para ela ver o quanto que eu estava aplaudindo. Então isso aconteceu, assim, muitos aplausos aqui para Carla em Libras. E elas lembraram, né? Estamos aqui agora conversando sobre o espetáculo mais recente da Pé na Tábua, que se chama Eu Só Dançarei com Você. E esse espetáculo é um espetáculo de Libras, percussão corporal e sapateado. E que tem tudo a ver com a nossa conversa anterior da pandemia, porque em algum momento ali, óbvio, né? Pé na Tábua é uma companhia que é idealizada pela Redefina, que é uma grande profissional do Um beijo, Rê. sapateado. Beijo, Rê, saudades. Que é uma grande profissional, uma grande referência no sapateado aqui em Ribeirão Preto. Super Ela estudiosa, né? super estudiosa, ela formou muitos sapateadores, ela formou muitas pessoas, ela me formou também, ela foi a minha professora. Então, e é isso, né? Eu tenho a honra e essa responsabilidade de passar a integrar a companhia dela, né? Que ela idealizou, mas que vira nossa, porque o jeito que a gente se organiza é bem coletivo e eu acho é um outro modo de pensar, né? As organizações de pessoas, né? Tem como a gente pensar de modos mais hierárquicos e isso é bacana, funciona também. E tem um modo de pensar que é um pouco mais horizontal, que é como a companhia Pé na Tábua se configura, onde vira nosso mesmo, todo mundo vai participando, mas isso requer também dos participantes muita responsabilidade, muito tomar para si também, né? Enfim, e ela é, além de sapateadora incrível, isso das profissões é que a gente está falando, ela também é terapeuta ocupacional, e nesses estudos dela, ela desenvolveu, por exemplo, fez terapia ocupacional lá na USP e tal, e ela desenvolveu uma pesquisa onde ela ia ser professora de sapateado para pessoas baixa visão ou cegas. Então, a Rê já trazia esse lugar da dança e da acessibilidade há muito tempo. E aí, eu acho que a Pé na Tábua vai tendo algumas experiências que vai mostrando pra gente esse lugar, o quanto que a gente pode ser mais
somar mais ainda a diversidade das pessoas, né? Então, teve um outro espetáculo, o Em Tempo, que tinha uma das atrizes, uma das musicistas, né? Que ela é musicista, atriz, a Claire, que ela tem uma questão de mobilidade. Então, a gente foi se atentando para a arquitetura dos espaços. Porque se já tivesse uma escada, não ia rolar, ela não ia Em acessar o tempo do ovo de camarim. glitter. Em Tempo é do espetáculo Adoro. do ovo de glitter, gente. Depois vocês pesquisem aí no YouTube o que é esse ovo de glitter. Mas olha, é cada coisa. Dá para fazer um podcast só falando de processo criativo e aonde que a gente vai para criar as coisas na Eu dança. ainda vou copiar, colar esse ovo de glitter, que eu sou apaixonada nessa cena. E eu te ensino, porque tem toda uma metodologia ali para esvaziar o ovo, colocar Ai, glitter no ovo. Que emoção. Passar uma semana comendo omelete, porque o que a gente faz com esse ovo que tirou da casca? Não, gente, o Em Tempo era um espetáculo da Penatábua que eu brinco que era bem performático, porque antes de eu estar no palco, a preparação começava uma semana antes, esvaziando o ovo e comendo omelete, era por aí. Mas, enfim, aí a gente teve essas experiências de ir viajando com o Em Tempo, e aí se deparando com coisas que, pra gente que sobe e desce escada, é uma coisa muito comum, mas que para uma série de pessoas já é um empecilho para ela acessar outros espaços. Gente, eu até arrepio, sabe? Então, a gente foi se tocando que tinha muita coisa para fazer, de acessibilidade, inclusive de arquitetura do espaço. Então, a gente começou a fazer algumas escolhas pra gente na época que era importante, de tipo assim, o camarim só acessa com escada, a gente não vai ficar lá, ela vai ficar separado. A gente vai improvisar um camarim aqui embaixo e vai se tocar de começar a conferir os espaços antes de viajar. Sim. Então, a gente foi tendo vários atravessamentos, assim. E um deles veio também na pandemia, porque com todo mundo de máscara, em algum momento a gente acessou aquela reflexão de tipo, putz, as pessoas que são surdas, ensurdecidas, às vezes elas precisam acompanhar o lábio das pessoas para fazer a leitura labial, né? Então, e aí de máscara, e aí então não tem, e aí a comunicação vai ficar prejudicada, né? Enfim, muitos atravessamentos, e a gente que entende o nosso lugar da arte, nesse lugar do social mesmo, de se fazer presente na diversidade, vamos estudar então como que a gente deixa o nosso espetáculo mais acessível. E aí partiu desse lugar de entender os sinais da Libras como uma grande potência de comunicação com o público. Enfim, gente, o Eu Só Dançarei Com Você é um espetáculo muito interativo, onde a nossa proposta ao longo do espetáculo é ensinar percussão corporal para o público. Então, chega uma hora que o público já aprendeu várias células rítmicas, complexas até, e que... Complexas. E o público toca a percussão para a gente poder dançar. E a gente se desafiou a aprender Libras, porque a gente libra de dentro do espetáculo. Então, chega um momento do espetáculo, dando um spoiler aqui, e sintam-se convidados para assistir, que a gente canta uma música, que foi criação nossa, assim, junto com a atriz e contadora de histórias daqui de Ribeirão Preto, a Mona Lisa Machado. A gente conta uma história, librando, cantando, né, através da voz, da palavra, enquanto o público está tocando a percussão e a gente vai sapatear. Então, assim, a gente brinca que é um espetáculo para todas as idades, de 0 a 100 anos mais, sim, porque a gente quer estar com o público. E é essa a brincadeira que a gente faz com o nome do espetáculo, com tudo, que é: eu só posso dançar se a gente estiver junto, se vocês vierem com a gente, né? Porque, de fato, o espetáculo só acontece se o público participar. E aí aí tem todo esse desafio, né, gente? Porque tem públicos que são mais tímidos, tem públicos que são mega extrovertidos, e aí vai também da nossa experiência de artista nesse diálogo ali com o público. Mas é um espetáculo, eu acho que uma das coisas mais ricas para mim também de estar na Penatábua é o quanto que o que a gente aprende no processo criativo me transforma como ser humano. Eu me abri para Libras e tô vendo isso, o quanto que é importante. Eu quero começar... Óbvio, eu aprendi o mínimo da Libras para librar no espetáculo. Mas é isso, eu quero aprender o básico 1, o básico 2, inclusive, gente. Associação de Surdos de Ribeirão Preto, eles oferecem os cursos. Vamos lá librar. Tem se eu não me engano, tem no Senac também. Então, e aí, quando eu tô dando aula para os adolescentes, eu vou trazendo também a Libras já no meu dar aula, ensinando algumas palavras, alguns sinais, né? Uhum. E pra gente que é da dança, gente, já deixa aí a deixa, né? Tem tudo a ver, é corpo falando, sabe? Então, mas eu acho que só completando o que a Rafa tinha me perguntado, são muitas cidades que a Penatábua já percorreu aqui
no interior. Teve um projeto que a gente fez, o do Em Tempo mesmo, que a gente fez em cidades de menos de 100 mil habitantes. Então, a gente já conheceu muitos teatros, assim, fomos muito bem recebidos. E eu sinto que das danças, às vezes o sapateado tá mais nichado ainda, pela dificuldade de acesso, né? Tem que ter o sapato específico, tablado de madeira, Gente, então um sapato de sapateado tá pela hora da morte. tá caríssimo, gente, caríssimo. A gente vai ter que voltar pra história do sapateado, que é colar moedinha no solado tempo do do sapato, Bojangles. no tempo do Bojangles. Então, assim, acho que vai trazendo pra gente que é artista, o produtor cultural, enfim, as pessoas que viajam, vai trazendo essa riqueza da gente poder conhecer o próprio estado, né? De circular por aqui e ver, né, que cada cidade tem a sua diversidade, o seu universo ali. Mas é isso, né, gente? Só tudo isso, só tudo isso. Carla, conta pra mim, como é que você foi parar na Rússia? Que história é essa? Que história Quero é essa? muito ouvir! Que linda! Nossa, foi um sonho maravilhoso. Me conta. Eu quero saber tudo. O ano, como foi, quem foi, me conta tudo, detalhes. Nós estávamos no final do ano e a Marina era o papel. Olha que loucura! A Marina era o papel principal do nosso festival que a gente está fazendo na Anastácia. Na época a gente estava sem teatro aqui em Ribeirão, então nós fomos fazendo o SESI, Castelo Branco, montamos palco, tudo, Uhum. né? Nós e mais 2 escolas conseguimos uma semana da quadra, montamos tudo lá. Rateou ali o custo, que legal. Gente, Não, peraí, a história já começou montando palco na quadra. Vocês têm ideia disso? Do trabalho que dá isso? Sim. A gente acha que é tão facinho, né? Mas no final foi uma super produção em relação, não produção cênica, né? Não produção de cenários, produção de montar mesmo. Produzir um porque... palco do nada. Montar um palco. E aí chegou esse convite para ela e era a Marina Risse, nossa linda menina, que eu falo que a Marina, ela é um encanto de dentro e de fora, né? Que eu falo que é uma verdadeira bailarina mesmo, demonstra que a arte é não só no palco, porque é um doce de menina nas coxias, né? É uma maravilha. Família também muito, muito parceiras nossas. E, aliás, eu tive 7 delas, todas. 7 rissos. 7 rissos. E tem um carinho muito grande. E aí, era em Campo de São José, eu já me esqueci exatamente a cidade. E era no segundo dia do festival. E aí ela chegou conversando que a prima, que era uma das ristas também, tinha falado e ela podia acompanhar. E aí o pai dela chegou e falou, olha, ela não quer ir por causa do festival. E aí, assim, na sala a gente olhou assim, maluca, a gente vai arrumar agora a sua mala e vai que a gente, né? E aí eu conto assim, que eles foram, ela me deu um abraço, o pai dela agradeceu muito, elas foram e aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Porque, né, você incentiva e que é o seu papel, né, como filho, você tem que, né, mas aí, meu Deus, a responsabilidade, que eu tinha um espetáculo, né. Sim. E aí nós entramos e contamos, e uma das meninas, que também foi até uma prima dela, falou, tia Carla, eu sei uns pedaços, e aí fomos tirando uns pedaços, então elaboramos praticamente de um dia para o outro, e aí ela foi. E aí ela ganhou esse concurso, que a bolsa era para ir para a Rússia, no Bolshoi. E Olha assim, que foi legal. maravilhoso. E na época a gente não tinha celular, não tinha nada. E a gente... Pra filmar, pra fazer uma selfie. Pois é. E aí, assim, esperando alguém telefonar, sabe? Alguém. E aí ela ligou pra família. Aí a família foi lá no teatro, no SESI, para contar pra gente. Foi aquela alegria toda. E no outro dia ela estava lá conosco e a gente, né? Nossa, estava muito feliz e muito agradecida também a todo o meu elenco, né, que nos deu o suporte para tocar o festival, né, e não desabonar também o espetáculo, né. Então, assim, foi uma riqueza de parcerias, né. E aí, do nada, ela chegou lá e falou assim: tia Carla, eu posso levar uma pessoa e eu quero Que você. babado. E eu nunca imaginei na vida, imagina, assim, os meus meninos, né, hoje tem 30 e 29 e eles tinham
6 anos. Pequenininhos. E aí eu olhava e olhava pro meu marido, e aí já eram as crianças pequenas, valor financeiro, tal, e o pai dela falou: "Eu vou te dar a passagem". E assim, ela quer muito que você vá. Gente, assim, olha, eu fui conversar e aí eu fui tomar floral, porque eu tinha muito medo de ir, deixar as crianças aqui, e meu pai e minha mãe, né? A mãe ainda estava viva. E assim, olha, eu agradeço muito sempre assim o meu marido e né, ao Pai do Céu e assim falaram, vai, você é capaz, você pode, nós vamos cuidar daqui, e a escola, e aí nós fomos. A gente podia ter dormido na escola do Bolshoi, mas eles, na época, eles estavam abrindo para os turistas, então a gente, olha, me emociono mesmo. E, e aí, eles não aceitavam os exames nossos, né? Até o pai dela é médico. A gente tinha ido para fazer os exames, e aí ele falou, não, então vocês ficam no hotel. E meu marido ajudou bastante a gente, eu, né, principalmente aí. E aí ele contratou os meninos que falavam russo, né? E também, então, fomos. Que lá não tem jeito, assim, ele era bem no começo, e eu não vou lembrar exatamente o ano, mas foi bem no começo que estava abrindo para estrangeiro, né? Tanto que era assim, era muito doido, assim. Na escola tinha uma sala de estrangeiros, então a Marina fez as aulas no estrangeiro, com os estrangeiros. Separado dos russos. É. Olha que legal. Nós fomos no primeiro dia, gente. No primeiro dia é um sonho. É uma coisa inacreditável, assim. As mães deixam na porta aquelas crianças, porque eles moram lá, né? Tem o andar da escola, né? Tem o andar do alojamento, tem o andar das salas, todos com piano, todos com aqueles sonhos, né? E aqueles maîtres, né? Todos lindíssimos, que dava vontade de pôr umas caixinhas, né? E o refeitório e o teatro lá. E a última sala a gente não viu, que é a sala que eles têm os aparelhos de pilates, né? As coisas assim, a gente não foi lá. E aí a gente viu toda essa entrega das mães, né? Sabe, essa recepção das pessoas ali, foi uma recepção maravilhosa, mas eles são bem secos, né? Sim, é uma outra coisa assim, cultura. né? Outra cultura É. total. Pediram pra gente, assim, pra gente levar pros maîtres café e chocolate garoto, que é o eles gostam do chocolate mais não tão doce, né, que a Nestlé, e eles amam café, então a gente teve que pedir autorização para levar, porque não pode levar café dentro da mala, né? Para as embaixadas. Eu fico imaginando a mala, né? Sapatilha, 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 café e chocolate. Eu já imaginei mais longe aqui, já viajei. Sabe aquele programa Área Restrita? Abrindo as malas delas, assim. Figurino, Ponta, coroa, ponta, chocolate e café. E aí a Marina foi convidada para fazer aula com as russas, né? Que também foi uma outra oportunidade linda, né? Algumas aulas não pode entrar. Eles chamam a gente de pedagoga e a gente não chiquérrimo, né? E não pude entrar. Fiquei no corredor. Porque eles são bem reservados, aquela coisa de que o estrangeiro está indo lá para pegar. Não sei se hoje, né? Porque o meu filho tem 30, eles tinham 6, quer dizer, mais de 15 anos atrás, né? 25 né? anos. Então, assim, hoje a coisa tá mais aberta, tanto que você vê, até veio o Bolshoi pro Brasil. Eles né? falavam Brasil. inglês? Com a gente, não, tudo em russo. Tinha um tradutor. E aí tem Tinha a presença do tradutor. tudo E o em tradutor entrava na sala. russo. Não, da sala não, só no ali, prazer. Minha filha na sala tá. era plié, Né? passé, Plié, GT, sauté, em russo. E aí foi tranquilo, assim, era assim, uma experiência maravilhosa. E aí, como que a gente vai falar, né? Que assim, do interior, né? Para a Rússia, com uma oportunidade que quem me deu? A dança. Né? Então, assim, eu falo que as pessoas têm que acreditar nas vertentes, né, da dança, que a dança traz muito mais. Como que eu fosse imaginar na minha vida que pela minha profissão, não é lindo? É incrível. Tá na Rússia.
E isso né? não é uma coisa recente, isso é uma coisa de mais de 20 anos atrás. Sim, sim. E aí, eu não sei, né? Assim, é uma coisa que eu não sabia que a escola Bolshoi é diferente que o teatro Bolshoi. E se vocês têm essa ideia, né? Eu não sabia na época. A escola é uma escola, prédio maravilhoso, tudo. O teatro é incrível. E aí, quem está na escola tem que prestar o concurso, prestar audição para o teatro. Não passa. Não é direto. Não é direto, né? E eu sempre achei que, assim, estudou no Bolshoi, dançou no Bolshoi. E não é isso. Muito legal. E aí a gente teve essa grande oportunidade. E aí eu falo assim, além da vivência, de acreditar que a gente era capaz de ir, de se locomover, de fazer as coisas De comer uma todas, comida né? diferente. Eles são entrada, uma sopa, a salada e o prato. Né? Que eles, assim, eles têm. A gente ficou no alojamento. São muitas curiosidades, sabe? Por exemplo, eles carregam a flor pro lado para baixo. Assim. Eles não carregam a flor igual a gente carrega. As flores vão para baixo, sabe? Os pezinhos da flor. Assim, eles são, é tudo alvenaria, assim, por causa do frio, né? Mas na época eles davam muito mais, assim, o cuidado pro próprio pessoal deles, né? Russos do que pra gente. Então a gente ficava na fila, assim, bem mais tempo do que um russo. Esperando. Né? Então, assim, e a arquitetura é maravilhosa. Os metrôs, gente, eles são. Fica horas, que eles são todos com obras de artes. Assim, todos são maravilhosos os metrôs Riqueza de deles, assim. detalhes. Sim, são lindos, lindos. Então foi uma coisa que a dança que me trouxe, né? Como um presente, né? E um presente, né? E a Marina tá aí, linda. Dança ainda? Dança, ela tem uma escola linda em São Paulo, dançou Que profissional vários anos. E ela é uma extremamente educadora, assim, uma pessoa de um coração pela dança e valoriza o ensinamento, fez pedagogia, que é uma das incrível. coisas que a gente fala muito na escola. E por mais que a gente sabe que a dança, podemos fazer o curso técnico, tudo, mas tendo as oportunidades, então assim, ela fez uma psicologia um pouco maior de extensão em termos de tempo, né, que é o permitido, mas que também ajuda muito, né, na dança, Sim. e a gente fala que tem, né, a escola e a dança. E tá lá em São Paulo atuando e formando os bailarinos lindos, e assim, eu falo para ela, Marina, me ajuda que a tia tem que montar essa aula para mandar. Vem cá. Igual agora a gente está mandando uma das meninas para Goiânia. Basileu. Basileu. Basileu é um trabalho limpíssimo de balé clássico. Maravilhosa. Simone Malta é uma coisa incrível. E que teatro aquele. E agora tem audição. E aí a menina, nós estamos preparando uma aula. Eu, Marina, me ajuda aí. Pronto. A Carla faz assim. Ai, Então, que assim, lindo. assim, não perde, né? A gente Não. só soma. E foi ela que me convidou. Lindo. E eu ouvindo a história aqui da Carla e pensando também na minha vivência na dança, né? Acho que é legal falar para quem tá ouvindo a gente desse lugar que a dança pode proporcionar muitas viagens. E é isso, às vezes para lugares que você, Nunca imagina. gente, quem que acorda e fala bom dia, vou pra Rússia. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, quem tá pensando aí, tanto pra viver a dança quando você é adolescente, porque você vai acabar viajando ali, seja pra competir, pra apresentar, mas seja também nesses lugares que às vezes você vai ganhar uma bolsa de estudos, um convite pra ir pra lugares que talvez eu sinto que a dança foi isso pra mim, assim, né? Sim. Eu não venho de uma família que tinha uma super cultura de viajar e conhecer os lugares. Então, a dança pra mim também, fora o que eu já falei da minha escolha profissional de teimosia, eu sinto que a dança pra mim foi muito libertadora nesse lugar do vou viajar, vou aprender a me virar também aqui, em outra cultura, em outra cidade, vou aprender a andar de metrô, vou me virar, assim. E esse lugar muito liberto, de muito movimento, inclusive de geografia, né? Eu achei maravilhoso. A gente tem muitas oportunidades, né? Nós tivemos na escola, assim, né, com os meninos, igual tem um dos meninos que foi pro navio. E assim, ele conheceu o mundo, gente. Sim, é outro mercado também de dança, Exato. muito Incrível, né? grande. Né? E ele estava aqui.
né? E aí daqui, né, Ribeirão fez com a gente, fez artes cênicas também, fez dança, aí foi pro Sinavio, e assim, eu tenho tantos bibelozinhos assim, maravilhosos dele, que ele me traz, o Danilo, outro menino maravilhoso, e conheceu um mundo com a dança, casou, né, e agora mora hoje no Canadá. Chiquérrimo. Chiquérrimo. Danilo, você é chiquérrimo. E Do lá... interior direto para o Canadá. Pois é, né? E assim, essa oportunidade que teve foi a dança que também trouxe ele, né? Ele fez essa opção por um motivo até familiar em relação ao falecimento. Ele falou, tia, acho que eu vou dançar, preciso disso. E foi, né? E assim, a gente teve meninos que ia nos concursos e ganhava o troféu, e hoje é um grande bailarino numa companhia maravilhosa aqui, né? E também saiu de Ribeirão, né? Uhum. E outros meninos ganhavam a bolsa, fez colegial nos Estados Unidos, os 4 anos, né? Junto com a dança, quer dizer, hoje ele ocupa um cargo maravilhoso numa empresa mesmo, dança, mas a gente tem certeza que foi porque fez o colegial nos Estados Unidos e que promocionou ele, tudo pago, a dança. Né? Então, assim, tem muitas coisas que as pessoas precisam entender mais a história, da onde que a dança pode chegar, né? Sim. E aí é isso, assim, esse seu contato que você está fazendo, assim, vai ser riquíssimo. Ah, assim, que bom. Nossa, gente, não é? Muito, Porque muito. as pessoas não têm as histórias, né? Perde um pouco, né? Então é lindo. Para finalizar esse nosso encontro, eu acho que a Aninha precisa nos contar o dia que a amiga dela caiu do Gente, palco. Essa história. Essa história. Olha, eu já ri tanto dessa história, eu ri tanto na época, que era aquela história que, tipo assim, de rir de chorar, né? Eu nem sei se eu vou conseguir dar risada aqui, mas eu espero que vocês Eu já tirem tô boas... rindo. Eu ri lendo a história. Gente, foi assim, ó. Adolescente, competição de dança. Era uma competição aqui próximo de Ribeirão. Mas era um tipo de competição de dança. Você apresenta uma atrás da outra, assim. Você vai bota figurino, tira figurino, você vai trocando, assim. E era uma coreografia da... Gente, eu lembro certinho. Era uma coreografia da Andrea Barbosa, da Turu, de jazz. A gente era feiticeiras, então a gente dançava com uma vassoura. Pensa a vassoura clássica da Nimbus bruxa? 2000. Nimbus 2000. Isso, a gente dançava com uma vassoura. Ai, nossa, gente. E aí, o palco... Aí também, né, aquele cenário de palco, certo? Público não tem luz, a gente tem luz. Às vezes é uma luz muito forte no nosso rosto, que a gente não enxerga nada. Tipo, realmente, fora o que tá no palco, a gente não consegue enxergar. Se a gente tá saindo pela coxia, indo pro bastidor, se a gente... Enfim. Gente, só sei que tinha um momento dessa coreografia que a gente, aos poucos, entrava sem vassoura, dançava, aos poucos a gente ia saindo pra coxia, pegava a vassoura, voltava, e tinha uma hora que a gente dançava em dupla, e eu de frente pra essa minha amiga. Bia, um beijo, gente. Beatriz Pinheiro, tá dançando nos navios agora, tá viajando o mundo, mais uma. E aí, gente, a Bia foi sair do palco pra coxia, pra pegar a vassoura dela. Ela caiu do palco, gente. Eu imagino a cena. Gente, ela caiu do palco. Só que assim, pensa, ela não se... Eu conto essa história, eu dou muito risada, porque ela não se machucou, o palco tinha uma altura ali, mas que pra ela foi de boa, tal. Gente, ao invés de sair pela coxia, ao invés de descer uma escadinha, ela se jogou do palco. Pensa a pessoa saindo correndo, capotando o palco. E aí, mas a história não para por aí. Tipo assim, meu pensamento de quem tava no palco é... A Bia saiu, foi embora buscar a vassoura, nunca mais voltou. Eu tô aqui varrendo sozinho o palco, cadê minha dupla, tal. Sem notícia da Bia. Cadê a Bia? Sem notícia. Gente, ela caiu do palco. E ela ficou com tanta vergonha de voltar que ela sentou na plateia. E ela sentou na plateia, do lado do público, assim. Sentou e assistiu. E aí ela só... Melhor aqui. Ela ficou com tanta vergonha de voltar pro palco depois, acho que também devia estar sentindo um pouco de dor, que ela sentou e assistiu. E aí depois, a gente no bastidor falando, Bia, cadê você? Cadê você? Cadê você? Aí veio a Bia lá depois de um tempão, né? Porque aí vai subir pelo palco, sobe pela escadinha, pela lateral. Gente, e aí
foi muito engraçado, mas juro, desbloqueou um novo medo meu quando eu tenho entrada e saída do palco, que é, eu chego pra marcar palco, eu fico olhando 300 vezes pra onde exatamente que é o fundo do palco, bastidor, pra eu não ir pra frente, não ir pra lateral, porque agora meu novo medo é cair do palco no escuro, assim, não enxergar a saída, como a Bia. Mas fica aí a dica pra você. Caiu do palco, senta na plateia, assiste, Tá tudo bem. faz a fina, finge que era performance, uma feiticeira, assim... Que voou. Que boa. Uma coisinha mais dela, assim, gente, não, cair do palco. Não foi cair no palco. Foi Do cair palco do mesmo. palco. Pra baixo. Ai, gente, essa muito história é muito bom. boa. Se você ouviu a gente até aqui, assistiu a gente até aqui, muito obrigada. Eu vou encerrando essa conversa. Eu vou deixar uns últimos segundinhos para essas duas queridas se despedirem. Olha, Rafa, eu queria agradecer de novo, porque assim, eu acho que a gente se sente importante, né? É importante. Linda. Eu acho que valoriza, sabe? Fala assim, olha, você tem uma história, você tem. Por mais que eu acho que eu creio demais que a dança me traz isso, pessoas, lugares, emoções, né? Então, assim, quero te agradecer muito. Também, assim, eu vou falar, né, tipo Xuxa, mas não posso deixar de agradecer Pode mandar. o meu marido e os meus filhos, porque, assim, eles me apoiam demais, sabe? E eles têm a coisa de que, mãe, a dança é muito rica. Então, eu tenho que agradecer. E todo esse povo, né, que eu falo que passa por mim e todos os meus professores e acreditam nessa mesma emoção que eu sinto pela dança. Então, assim, muito obrigada. Sei Foi por muito inspiração, gente. 40 anos de lindo, escola é né, muito Virginia? tempo, é muito Referência, trabalho. referência. Nossa, o dia que ela falou, eu cheguei por Luiz Cláudio, eu falo, nossa, eu fui convidada. Pode esquecer. Mas é assim, e falar do que a gente ama. Então, muito obrigada, sucesso, 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 né? Que você tenha muitas ações lindas, né, na sua vida, dentro e fora do palco, Muito obrigada. porque assim, acreditem, gente, a dança é bem maior. Então, muito obrigada. Que lindo. Fofinha. E obrigada a você, viu? Porque assim, não conhecia de pertinho, né? Valorizo muito o trabalho de vocês e aquele último espetáculo, assim, saímos tão rico. E o meu marido aplaudiu e brindou, e todo e saiu. Ele falou assim: nossa, acabou rápido. Gente, quase uma hora de Lindo, espetáculo. mas não parece. Lindo o trabalho Muito de bom. vocês. Continue, continue. Obrigada. Muitos palcos para nós. Amém. Gente, também tô só gratidão, leveza e divertimento, assim, né? Rafa, muito obrigada pelo convite, pela sua dedicação, né, na escrita do projeto, desenvolver tudo isso, toda a equipe que a gente sabe que tá por trás, que é isso, né? Acho que muito da nossa conversa aqui passou por isso, que a gente poder falar da nossa individualidade, da nossa trajetória, que é muito singular, que é individual, mas a gente veio para essa conversa, a gente falou de muitas outras pessoas, né, que Sim, também nos sim. compõem, A que dança, nos ela faz atravessam. Então eu enxergo aqui nós três, mas enxergo o tanto de pessoa que vem junto com a gente, que a gente traz, né? Então, Rafa, muito obrigada. Gosto muito de estar na sua presença, gosto muito de celebrar cada projeto que você faz. Carla, muito obrigada. Foi tudo, tá do seu lado. Uma honra mesmo. Você é uma referência mesmo. Acho que falar dança em Ribeirão Preto é falar sobre o seu nome. Mas é isso, né? Eu acho que até adolescente te vi ali de um lugar profissional e agora eu tô me sentindo muito privilegiada de estar conhecendo um pouquinho mais esse seu lado humano, que é tão divertido quanto. E, gente, que ideia maravilhosa desse podcast. Acho que era poder falar, assim, né? Poder ter esse lugar como pessoas profissionais de Ribeirão Preto e falando sobre vários outros profissionais e tudo que a gente fala daqui. Acho que tem esse lugar que a gente escolhe permanecer aqui na cidade por diversos motivos e continuar fazendo com que o nosso trabalho alcance de alguma maneira outras cidades, outros estados, ou até a Rússia, outros países, gente. Acho isso muito rico, acho que tem também esse lugar que a gente falou da potência da dança,
Que eu acho que, gente, falar da dança é falar do múltiplo, da diversidade, de riqueza, né? E tô muito grata, muito honrada, me diverti muito aqui. E quero celebrar aí o pessoal da Pé na Tábua, mandar um beijo, Pé na Tábua. Beijo, Pé na Tábua. Beijo, Rê, que saudades. E a todo o público mesmo, assim, porque que já acompanhou, que viu um espetáculo da Pé na Tábua, que esteve conosco de alguma maneira. Quero mandar um beijo pros jovens, pros adolescentes lá da Ong-Sara em Cravinhos, onde eu sou professora. Tenho que marcar outro episódio só pra falar de Ong-Sara. Gente, a Ong-Sara é uma ONG referência, viu? 30 anos aí num trabalho com a juventude. Então, mando um beijinho aí pros jovens, para toda a equipe de lá. E é isso, gente. Estou muito, muito grata, muito honrada, muito feliz. Queria que tivesse um encontro desse assim, ó. Para mim pode ser semanal, viu? tô disposta. Quem sabe eu não ganho outros editais. Pra fazer Vamos segunda torcer. temporada. É o primeiro só, esse é o primeiro episódio. Eu já tô falando de segunda temporada. Tem que prospectar, esperançar e confiar. Sonhos. Sonhar. Sonhos, né? Sonhos. E ir atrás, né? Porque a gente é capaz. E a gente pode tudo. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Abraços e tchau. Obrigada, gente.